problemazinho de chiado, então só concluindo a parte da bissecção, um detalhe pequeno, faltou falar sobre essa função pyplot, a scatter ou scatter, que imprime pontos a partir de vetores. Você passa um vetor com as coordenadas x, né, as abscissas, e o outro vetor com as coordenadas y, as ordenadas, e ele faz o ploto gráfico, pegando a coordenada do primeiro, a coordenada do segundo e assim sucessivamente. Fiz isso só para fazer esses pontos vermelhos aqui no gráfico, para destacar as raízes, tá? O TEC já era um vetor, ele foi entregue como um vetor, que é o solve solta como sendo um vetor, uma lista, se quiser pensar assim. E eu só precisei determinar o FI, que seria zero, porque a definição de raiz é que é zero, que anula a função. Podia colocar aqui 0, 0 apenas, mas eu quis apresentar também uma forma de calcular a função, já colocando dentro da lista. A gente chama de list comprehension no Python, compreensão de lista, que ela já coloca a interação dentro da própria lista. Então eu vou gerar, a minha lista vai ser formada por FIs, onde os Is percorrem T é QI, ou seja, vai calcular o F do primeiro aqui, o F0, depois o F1, e então vai ter dois valores, e plota aqui. O O para marcar a bolinha, aqui meio marca a bolinha, e o color R significa que é vermelho. Ademais, eu queria só informar como é feito a solução usando o solver. É baseado nesse artigo, de uma equipe italiana. Você pode abrir ele aí, é um PDF. Ele foi escrito muito tempo atrás, tá? Em 87. Mas esse é mais para caso de pesquisa, tal, quem tiver interesse. E aqui está a documentação do doc, né? Uma documentação boa do doc solver, pertence ao SymPy, como eu falei. E aqui está a documentação que mostra os comandos possíveis, tal. Terminando então o método da bissecção, vamos falar agora do método da secante. E aí eu encerro esse vídeo e passo depois para o método de Newton. O método da secante é muito similar ao método da bissecção. O método da bissecção, lembrando, a gente pega o intervalo inicial e vai dividindo ele ao meio. E quando a gente divide o meio, a gente escolhe um dos dois. Qual que a gente escolhe? De tal forma que quando eu multiplico a função nos intervalos, isso é menor que zero. O da secante é similar, só que a gente faz o seguinte, ó, nesse caso aqui, começa como A, o A aqui é o x0, o x1 tá aqui, é o B. Aí a interseção, essa aqui está o f de x0, aqui está o f de x1. Okay? Aí eu traço uma secante, uma reta ligando esses dois pontos. Ó. Ela vai encostar aqui no eixo x. Por que ela vai? Porque f de A ou f de B é negativo. Eles têm sinal trocados. Então, um está para baixo, outro está para cima. Então, quando eu ligar pela secante, vai cruzar no eixo x. Eu pego esse cara aqui e verifico o intervalo daqui para cá e o intervalo daqui para cá. Quando eu fizer f de x0 vezes f de x2, se der negativo, eu pego esse intervalo. Caso contrário, eu pego o outro intervalo, mas tem que dar o f de x2 vezes f de x1 tem que dar negativo. Nesse caso não vai dar, então vou pegar esse cara. E assim sucessivamente. Agora eu vou ter uma nova secante. Qual vai ser essa? Essa aqui. Ela cruzou nesse ponto. Eu tenho que verificar daqui para cá ou daqui para lá. E assim a gente vai indo. Tá? Então é muito semelhante ao método da bissecção. Tá? A forma de calcular o valor é simples. A função determina a reta. Essa aqui está a inclinação da reta. E aqui está o termo onde corta o eixo y. Bom, o que a gente quer no caso é onde a raiz é zero, onde y é zero, as raízes, né? Então coloca y igual a zero e isola x, você vai ter essa expressão aqui. Então a gente vai fazer a interação para esse x. Onde vai variando o a e o b de acordo com como a gente fazia lá no caso da bissecção, de acordo que a multiplicação da função naqueles extremos dê menor que zero. A gente define então o x0 como sendo isso e vai calculando os próximos xn e an, os an e bns. Tá? O xn então vai ser a aproximação. Tá? Vai convergir porque, pelo mesmo motivo do método da bissecção, pelo término do valor intermediário,
Então a função está aqui, vou compilar ela. A gente tem que passar a função A, B e N. E verifico inicialmente se esse intervalo inicial passado é maior ou igual que zero. Se for maior ou igual que zero, você solta falhou o método secante, retorna nada, none. Senão você vai fazendo as interações. Então você tem que passar a quantidade de n de interações. O AN então é igual a BN igual a B, e vamos fazer o AN e o AN variar de acordo com que a multiplicação f de AN dá menor que zero, então eu mantenho o AN e troco o BN. Caso contrário, eu troco o AN. E se num caso desses aí o FMN der zero, então você achou a solução exata, você solta o MN. Se não, se os 3 métodos falhou, você fala que o método da secção falhou. Final, depois das N recursões, você retorna a saída. Você podia retornar aqui MN, não sei porque que coloquei isso aqui, mas dá na mesma. Vamos fazer um exemplo aqui. Agora vamos trabalhar com a função cúbica em vez da função quadrática. Isso aqui é que a gente chama de superproporção áurea. Né? Outra era de segundo grau, era proporção áurea. Agora é a super. Não é só nomes que dão as coisas. Para verificar o intervalo que nós vamos usar, vamos usar o intervalo 1, 2. Para usar o intervalo 1, 2 é porque a função nesses dois pontos tem que dar sinal contrário. Né? Aí eu uso a representação em lambda, x ao cubo menos x ao quadrado menos 1. Quando eu executo, o f de P1 deu menos 1, o f de P2 deu 3. Então, quando eu multiplico um pelo outro, dá menos 3, não dá negativo. Opa, dá para aplicar então o método. Tá? Como é que eu aplico o método? Eu passo então a função, que eu chamei aqui de P, certo? Os intervalos, que eu vou usar o 1 e o 2, e vou fazer 20 interações. Aí ele vai chamar a função lá. Depois de 20 interações, ele vai soltar o resultado 1, 4, 6, 5, 5, 7, 1, 2, 3 e assim por diante. O valor exato desse polinômio aqui, da raiz desse polinômio, é esse valor aqui que envolve a raiz cúbica. Como eu sei que é exato, porque existe um método, eu já falei, para equações de terceiro grau, para se calcular raízes. É um método muito rebuscado, tá? Eu vou passar o link aqui no final do notebook. Mas essa aqui é a solução exata, essa aqui é a razão áurea. É super razão áurea. Tá, vamos calcular esse valor? Então, calcular o valor em Python é só fazer a conta, tá ok? Então, cuidado só com os parênteses, mas aqui eu tomei um certo cuidado. E vou imprimir esse valor, chamei de variável de super golden. Quando eu executo, dá lá. Olha, muito pouquinho o erro, né? Começou a dar diferente aqui. Vamos verificar onde é que está o erro? É só fazer um menos o outro. Vou fazer a aproximação, menos o valor real. E vou mandar imprimir isso, né? Em módulo. Só valor positivo. Como está pensando, o erro aqui deu 7,39 vezes 10 elevado a menos 10. Um erro bem pequeno, razoável então, e só isso com 20 interações. Tudo bem, pessoal? Não vou passar mais nenhum exercício aqui, mas eu vou passar em outro material para vocês.